Se você está vendo esse vídeo, significa que você é líder, que você tem um time e que ele está em home office. Agora vem uma série de presunções da minha parte. Imagino que você estruturou muito bem todos os processos para que as pessoas pudessem estar lá, né? Seus times internos montaram VPN, tudo para que o que a pessoa fazia dentro do escritório possa ser feito lá, né? Prevalecendo os processos, prevalecendo as entregas, para que os clientes não fossem impactados. É isso? Muito bem. A gente tende, como gestor, a cuidar de todos esses aspectos, né, de processos, datas, prazos, papéis, processos. A gente tende a dar muita ênfase nisso, inclusive no dia a dia comum, né? Esquece a questão, por exemplo, de Covid e coisas desse tipo. Isso já é uma tendência natural, né, dos nossos líderes, né? Eu já trabalho com processos de liderança há mais de 15 anos. Então, conversei com milhares de líderes como você, e essa é uma questão muito recorrente. Há o pouquíssimo tempo que as pessoas dão ao processo de liderança, de liderar pessoas, de influenciar pessoas, né, de mobilizar as forças, né, produzir engajamento. Tudo isso é bastante colocado de lado, né, colocado ali quando der tempo e coisas nesse sentido. Contudo, como os times, né, estão todos aí dispersos pelas cidades, às vezes até estados diferentes, nunca foi tão importante este papel, né? O papel de apoiar, o papel de dar ajuda a essas pessoas, né? E também que elas não percam o espírito de time. Então, se é isso que está acontecendo com você, este vídeo vai te dar uma série de ferramentas que vão te ajudar a compreender como é que você lida com essas questões. Então, para ajudar nesse sentido, o que nós vamos ver? Nós vamos ver como é que a comunicação deve acontecer, né? Esta comunicação, ela tem como transparecer se você confia ou não confia na pessoa. Nós vamos ter testes aqui que vão te ajudar profundamente a perceber, fazer a reflexão, né, de quem você confia, quem você não desconfia e como é que você gere cada uma dessas pessoas, as diferenças e os resultados, obviamente, né, dessas diferenças de percepção, né? E isto vai impactar profundamente no desempenho. Muito bem. Então, para testar essa questão, como a gente comentou, vamos supor que você considere um profissional que está na sua equipe como confiável. Sua percepção é esta, de que a pessoa é confiável. A partir dessa percepção, vai acontecer um processo natural de delegação. A delegação, ela só acontece quando há confiança entre as partes. Confiança que a pessoa vai entregar e assim por diante, né? A partir do processo que você delega a pessoa, você autoriza ela, você dá autonomia a esta pessoa para fazer, né? Você vai estar estimulando, obviamente, todas as competências, né? Todos os conhecimentos dela para entregar aquilo que precisa ser feito, né? E você confia que no prazo que foi estabelecido, essa pessoa vai te entregar na qualidade e assim por diante que foi combinado. Neste sentido, vira e mexe a todo instante, você desafia esta pessoa a novos conhecimentos, né? Então, quer dizer, uma parte do que a pessoa faz é uma rotina e uma parte é desafio, né? Você coloca isso como desafio, você acompanha isso como desafio e você reconhece isso como o desafio, né? Então, a partir desse instante, né, a pessoa vai, né, criando, né, cada vez mais confiança nesse processo, né, e é uma comunicação muito mais né, nesse sentido, longitudinal, né, como se fossem pares, né, do que
uma coisa meio que top-down, né? Faça desse jeito e coisas desse tipo. Então, nesse sentido, você vai transmitir muito mais o que é necessário ser feito, como objetivos, né? Do que efetivamente colocar ali para aquela pessoa que, faça aquela tarefa, faça desse jeito. Você não precisa microgerenciar essa pessoa, você não precisa dizer exatamente como ela vai conduzir para conseguir entregar. Você só diz, preciso disso, missão dada, missão cumprida. Isto é aquela pessoa que você confia. Agora vamos pegar aquela pessoa que você desconfia. Observe que a partir do momento que você desconfia, que essa é a percepção que você tem sobre esta pessoa, quando você precisa que algo seja feito, né, a postura com que você chega é muito mais de barganha. Ou seja, você não me pediu uma folga no feriado XPTO? Tá bom. Então eu preciso que tudo que está combinado com você, essa lista aqui, seja entregue até tal dia. E aí a sua folga vai estar garantida. Observe que isto é um troca-troca meio complicado, né? Porque você vê que você não confia que a pessoa está querendo combinar, fazer aquilo que é o trabalho dela, né? Então, quer dizer, você está o tempo todo colocando essa pessoa em xeque, né? Isto é percebido, né? Como ela não conta com a sua confiança, ela também tem medo, né, de se responsabilizar sobre muitas coisas das quais ela tem que tomar decisões e assim por diante. Então, quando ela se vê numa situação fora da rotina, minimamente fora da rotina, o que ela faz? Volta para você e fala, olha, a situação é essa, essa e essa. O que você quer que eu faça? Então, você acaba tendo que dar o passo a passo e qualquer coisa fora, ela já vem pedir autorização. Ela não sente que isso foi delegado, ela não sente com autonomia para isso, ou mesmo que você dê, ela teme que a relação não vá sobreviver a um tipo de erro, a uma decisão equivocada. Então, esse é um aspecto, né, o que muda, né, nesta relação, né? Então essas pessoas estão trabalhando muito mais aí nesse sentido. Muito bem. O que acontece? Agora pensa você, qual desses, né, tipos de profissionais você se imagina, né? Confiável ou desconfiável, ou desconfio? Provavelmente você vai se considerar como o confiável, certo? Muito bem. Agora, qual é a porcentagem do seu time, das pessoas que estão próximas a você e assim por diante, que você estabelece como desconfio? Vamos supor até que seja acima de 50%, ok? Há uma probabilidade de você ter pensado dessa forma, né? Entre os confios eu tenho 3, 4 que eu confio e, 6 ou 7 só com reza brava. É isso? Tudo bem. Vamos lá. Qual é o segredo de Tostines? Não é isso? Aquele bendito do círculo virtuoso ou círculo vicioso. Quando você tem a percepção de confiança, esta pessoa está sempre sendo desafiada, está sempre crescendo as suas competências, e isto sendo reconhecida, e isto vai fazendo muito bem para a autoestima dessa pessoa. Ela vai ousando cada vez mais. De uma certa forma, você serve como uma proteção para ela. Então, você se torna um porto seguro, de forma que essa pessoa está sempre aceitando novos desafios, sempre entregando cada vez mais. Quando estabelece o desconfio, a tal da rede de proteção que seria você, essa pessoa não acredita nela.
É mais ou menos como se tivesse um trapezista sem nenhum tipo de rede embaixo. É assim que essa pessoa se sente. Qual é a chance dessa pessoa ousar? E o tipo de conversa que demonstra a falta de confiança, né? O tempo todo na barganha, o tempo todo, tudo que eu preciso é muito difícil, tudo que o outro quer é entregue de bandeja. Como é que fica a autoestima dessa pessoa? Então, cada vez mais ela vai se fechando, cada vez mais ela fica presa a uma determinada rotina e não avança em termos de competência, e ela imagina que a forma dela crescer é simplesmente barganhando. E provavelmente isso começou com a sua própria percepção. De uma certa forma, a partir do como você enxerga, é como você o trata, e como você o trata ou estabelece uma linha de crescimento desse profissional como uma de estagnação desse profissional. Né? Muito bem. Eu acredito que isso seja complicado pensar desta forma, mas existe uma maneira de se romper. E para se romper com este processo, nós precisamos entender o bendito do triângulo da ação. Ou seja, toda entrega, tudo aquilo que é realizado ou não realizado, né, se for realizado é porque esse triângulo está em equilíbrio. Se não for realizado, alguma dessas pontas, ou até mais de uma dessas pontas, não funcionou. O problema é se você interpreta de forma equivocada. Então, daqui a pouco a gente vai explicar o que é o devo e o que é o poder e o querer, mas se você diz para a pessoa o que ela deve fazer, mas efetivamente nem todas as condições para realizar foram postas, e você desconfia desta pessoa, você tende a achar que não foi porque ela não pôde fazer, mas porque ela não quis fazer. E o problema de você interpretar equivocadamente é que para cada tipo, ponta do triângulo, a sua ação deve ser de uma forma diferente. A solução, a forma de resolver em cada um desses pontos é diferente. Então, se por acaso você interpretar equivocadamente, a sua ação vai ser equivocada. Então, se essa pessoa não teve condições ou se ela não sabia o que era para ser feito e você considera que é porque ela não quis, isso não resolve, isso não vai transformar em ação e só vai distanciar cada vez mais este profissional. Agora, vamos interpretar, entender profundamente cada um desses pontos desse triângulo. Muito bem, o que é o dever? Como a gente rapidamente disse, é essa pessoa entender o que ela precisa fazer. Então, neste sentido, há algumas preocupações que a gente deve ter. Por exemplo, eu não devo transmitir tarefas, devo transmitir objetivos, como está ali, objetivos SMART. E se você não conhece os objetivos SMART, por favor, tem uma largo material a respeito desses objetivos SMART. Eu preciso engajar essa pessoa, ela precisa compreender onde o que ela está fazendo se conecta no todo da empresa, no todo do departamento e assim por diante. E também, obviamente, as consequências disto funcionar ou as consequências de se isto não funcionar. Ela também precisa entender qual é a autonomia, o que vai acontecer se ela errar ou se ela não fizer com que o processo aconteça, flua. Tudo isso precisa ser conversado, tudo isso precisa ser muito bem explicitado. Muito bem, agora nós temos a questão do poder. Então, se essa pessoa sabe que deve, vamos ver se ela tem todas as condições para. Ela tem todas as competências, ou seja, ela tem o conhecimento e as habilidades para fazer, ela conhece determinado software, ela conhece determinada lei, ela conhece os procedimentos da nossa companhia. Então, tudo aqui, em termos de competência, é a condição
de knowledge, né? Conhecimento para realizar. Né? Outra coisa, ela tem todos os recursos financeiros, equipamentos, softwares. Foi contratado consultoria para ajudar essa pessoa a realizar, né, tudo o que precisa para fluir, né, os processos. Né, o processo está dentro de gestão. Né, então, tudo aquilo que são recursos precisam estar disponíveis para que essa pessoa seja feita. Óbvio, né, a gente pode estabelecer um limite como recursos um pouco abaixo. É o que é previsto, é o que faz sentido, né, no sentido, não é ter recursos sobrando, né, para que a pessoa realize, mas não pode também ter recursos a menos, né, de forma que ela não consiga realizar de forma alguma. Né? E gestão, né? Então, quer dizer, todos os processos estão montados, né? Eu tenho a tal da VPN que está montada, eu tenho a internet, ela está lá disponível, né? Todo mundo que vai entregar o processo para essa pessoa na data que ela precisa, né? Isso está funcionando. Né? Em termos de modelo de gestão, né? É comando e controle, é um processo mais descentralizado, né? É um processo de uma liderança matricial. Né? Tudo isso vai influenciando, né, em termos até políticos a respeito se essa pessoa vai ter as melhores condições, né, se o seu ambiente é propício, como é que a gente trata o erro, né? Se o erro é tratado como aprendizado para o time como um todo, ou se a gente se melindra como time, ou se eu puno as pessoas que ousam e erram. Tudo isso vai facilitar ou dificultar a questão do poder da realização. E, óbvio, algumas coisas relacionadas à estratégia da organização, que envolve muito mais decisões, né, do nível executivo, que eventualmente, por exemplo, essa pessoa, né, precisa de novos equipamentos. Se está congelada a compra de equipamentos, ela vai ter que fazer com menos qualidade, porque determinado equipamento ou determinada máquina, né, não corresponde às exigências do mercado e coisas nesse sentido. Então, né, algumas coisas estão além até do próprio gestor direto. Né? Então, são decisões que estão acima, mas isso impacta, né, no sentido de poder ou não realizar aquilo. E aí vem a questão do querer. Né? E a palavra coaching, o líder que atua como coaching, é basicamente quando o sentido da pessoa sabia que deveria, ela tinha as condições para, e mesmo assim ela não entregou. Então há um desvio, né, desse comportamento. Como é que a gente entende que isso pode significar? Uma desmotivação, né? Ela de repente não gosta da função e assim por diante, mas a gente vai fazer uma série de perguntas para compreender e entender o que está fazendo com que ela bloqueie isso, ela não permita fluir, para que a gente ajude ela a compreender o impacto que isso provoca na sua carreira, né? O impacto que provoca na relação com vocês. Então tudo isso vai ajustando e ajudando essa pessoa a decidir por fazer. Né? Agora, a motivação, né, não é só o aspecto interno dessa pessoa. Existem algumas coisas que impactam profundamente nesta motivação. Alguns modelos de gestão, né, que são mais tolhedores, né, das ambições, mais tolhedor, né, da autonomia e assim por diante, né, de uma certa forma estabelece alguns limites para as pessoas em termos de crescimento, de competências e assim por diante, que não vão inspirando. Né? Então, a gente sabe, por exemplo, modelos como o Google, Facebook e uma série de empresas que conhecem e praticam alguns tipos de modelos de gestão que são muito mais focados, né, no empreendedorismo individual e coisas desse tipo, que vão ajudando, né, essas pessoas a se encontrar e realizar e assim por diante. Né? A sua liderança direta também tem impacto, né, na motivação dessa pessoa.
Então, alguns estilos de liderança, como o líder coaching, o participativo, né? São alguns tipos de liderança que vão ajudando a motivação a se perpetuar, né? Quanto que você permite que essa pessoa ouse, quanto que você dá de autonomia, né? Quanto que você inspira em termos visionários. E também tem o aspecto, por exemplo, né, não só de entregar atividade, mas também o quanto que você, quando percebe que um desafio foi vencido, quanto você reconhece sinceramente quando necessário, quando a pessoa merece. Então, isso vai também ajudando a motivação a acontecer. E a própria maturidade dessa pessoa, né? Então, a pessoa mais imatura, ela precisa de impulsos e motivações, reconhecimentos muito mais do que uma pessoa mais sênior, uma pessoa que já trabalhou bem a questão da autoestima, das competências e assim por diante. Então, quer dizer, ela exige muito menos acompanhamento próximo para manter-se motivada, né? Então esse é um aspecto que impacta no querer. Muito bem, então se a gente agora entendeu esse dever, poder e querer, eu gostaria que você pensasse a respeito do seu time, né? Daqueles que você classificou como desconfio, será que muitas vezes você não estabeleceu, forçou muito mais, considerando que era o querer e eram outros aspectos que estavam impactando na realização? Como é que está a construção desse canal de confiança dessa pessoa para com você, de você para com essa pessoa, né? Então, quer dizer, será que você está fazendo tudo o que poderia como líder para que essa pessoa se sinta num círculo virtuoso, né? Para que ela saia dessa condição, né, a respeito da sua própria percepção? Ou seja, você vai dar um voto de confiança, né? Quer dizer, a partir desse voto de confiança, né, dessa mudança de percepção, desse novo contrato, né, de deixar para lá, né, e começar de novo, isso pode realmente dar um impulso para essa pessoa, né, uma sensação de novidade, uma sensação de liberdade que pode ser extremamente vantajosa, tanto para você quanto para ela, obviamente. Muito bem, aqui tem um pensamento do Michael Hammer, que eu acho que nunca foi tão verdadeiro quanto o que se provou através da Covid-19. O segredo do sucesso, né, o segredo do sucesso não é prever o futuro, e sim criar uma organização ou um time que prosperará em um futuro que não pode ser previsto. Se você me chamar para que eu possa te ajudar, eu vou, né, fazer essa identificação, né, de quais mudanças, quais são os gargalos principais que a gente precisa atacar. Trabalharei uma proposta que crie esta solução e posso também ajudar na implantação disso, né, em termos de divulgação, em termos de preparação do time, em termos, né, de transmitir, né, a competência para o seu time, para que essas mudanças sejam perpetuadas pelo seu time, né? Não que isso seja feito só pela consultoria, né? Isso transmitir o conhecimento desse processo de mudança. Esse é um dos papéis principais do que eu faço. E estamos aqui, por favor, se você precisar de atendimento individual em termos de coaching, se você precisar, dessa consultoria, fica aqui o meu telefone, o meu contato, e aguardo aí para a gente poder conversar e entender um pouco do que você está vivendo nessas novas condições que a gente está vivendo. Um grande abraço, espero que esse triângulo da ação te ajude a mudar a percepção sobre o seu time, te ajude a salvar algumas almas aí daquele ostracismo, né, que alguns estão, e que isto te dê um novo gás, uma nova energia, que a gente possa fazer aí que as pessoas se sintam bem, construindo junto com você futuros fantásticos. Um grande abraço.